Você que quer receber uma cura, presta atenção no que a palavra de Deus está dizendo agora. Eu vou estar lendo 3 mensagens aqui no livro de São Mateus, capítulo 8, versículo 14 ao 17, capítulo 8, do versículo 2 ao 4 e capítulo 8, do versículo 5 ao 13. Eu vou começar no 14, versículo 14 e volto para o 1 ao versículo 4. Preste bem atenção. Tudo no capítulo 8. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Agora, no início do capítulo 8, que é no mesmo capítulo que eu li, mas no versículo 1, e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Diz-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Agora, no mesmo capítulo 8, versículo 5 ao versículo 13. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe diz: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará, pois também sou homem sobre autoridade. E tenho soldados às minhas ordens. Digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e diz aos que o seguia: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do rei serão lançados nas trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, como crente seja feito, e naquela mesma hora o seu criado sarou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Ele desceu dos céus. Ele se fez homem. Ele habitou entre nós nos dias anteriores. Entre o homem, no meio dos homens, se fez homem, se fez servo. E teve uma vida de homem na terra, trabalhou, foi marceneiro. Diz a história de Jesus que ele foi um carpinteiro, marceneiro. E meio da sua vida, ele inicia o seu ministério a pregar o evangelho, a trazer as verdades de Deus aos homens que não tinham na terra ainda. Ele trouxe as verdades. Ele trouxe a paz, ele trouxe a luz. A paz para aqueles que recebem e se humilham diante dele. Para ter a paz de Jesus é preciso ser humilde. Os exaltados pregam Jesus
o tempo inteiro, até mais do que os outros, mas continua não tendo paz. Para manter a paz de Jesus, o segredo, o copo da paz, de guardar a paz, é a humildade do homem, de cada um de nós. Quando o sujeito é exaltado, ele prega, acontece até milagres nas pregações dele. Mas o sujeito é exaltado, ele não tem paz, porque as multidões não correm até ele, não é para receber Jesus dele, é para receber o que ele adquiriu no nome de Jesus, as riquezas. E com um tempo escasso desse, os descontrolados não aguentam ver quem tem riquezas, parte para cima para tirar. Então é preciso tomar cuidado para nós não virmos a este mundo a pregar o evangelho por riqueza, para ser rico ou ser maior uns do que os outros. Este evangelho é pregado para todo mundo ser igual. Todo mundo ser santificado. Todo mundo precisa de um dia estar na presença de Deus com uma reta justiça, para entrar nos céus e permanecer para sempre. Então este evangelho não é pregado para ganhar dinheiro, para enriquecer, para comprar fazenda, para comprar isso, comprar aquilo. Este evangelho é para pregar aos pecadores que não têm condição de entender. Deus levanta homens grandes para ensinar para eles, para que seja domesticado dentro deste evangelho, doméstico da fé, e passa a ser herdeiro do reino dos céus e membro do corpo de Cristo. Não adianta eu ficar por aí dizendo todo mundo que ser filho de Deus é ter as melhores coisas desta vida, esquecer que os filhos de Deus é preciso ter o Espírito de Deus nele. É preciso viver com a verdadeira paz de Deus no seu coração e com todos, e na santificação. Esses são verdadeiramente os filhos de Deus, como diz em outras palavras lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Os filhos de Deus precisam ter caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esse é o verdadeiro caráter do filho de Deus. Então não adianta você se comprometer com essas coisas deste mundo, ou querer ser governo deste mundo e ser governo da igreja. Você é uma coisa ou você é outra. Se você não aprendeu, é preciso aprender isso. E ser humilde para pregar este evangelho para as multidões pobres e pecaminosas que estão a cada dia precisando de Deus e precisa de alguém que prega. Deus dá para cada um dos pregadores o pão de cada dia. E o pão de cada dia dado por Jesus Cristo é muito grande. Bom, o assunto aqui que eu ia falar é da cura divina. Você vê aqui que a Bíblia está mostrando no capítulo 8, versículo 14, que entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele jazendo com febre. Jesus entrou ali e encontrou a sogra de Pedro com febre, a Bíblia está dizendo. E diz a Bíblia que Jesus tocou-lhe na mão e a febre o deixou. Logo que Jesus tocou na mão da sogra de Pedro, ela se levantou daquela febre e já se colocou a servir os que estavam na casa. Então foi imediatamente, não foi um dia, 2 dias, 3 dias esperando. E diz que chegada a tarde trouxeram ali muitos endemoniados. E ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Não é verdade? Isso responde lá em Isaías 53, versículo 4. Pelas suas feridas nós fomos sarados, né? E aqui o que aconteceu na casa de Pedro foi um cumprimento de uma profecia que Isaías, antes de Cristo, 740 anos, o profeta messiânico, anunciava essas boas novas em Israel. E ele estava falando de Jesus, que ele tomava sobre si as nossas enfermidades e levava as nossas doenças. Isaías falou diversas vezes dessas mensagens, dessas boas novas, né? E ali se cumpriu aquele dia na casa de Pedro, quando Jesus entrou e viu a sogra de Pedro jazendo com febre. E ele imediatamente tocou ali na mão e